Vamos compartilhar da palavra de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos. Encontra aí capítulo 9. E vamos compartilhar da palavra do Senhor. Que bênção. Tivemos um sábado à noite todo especial ontem. Por que não dizer o sábado durante o dia também? Mas fechamos debaixo de uma bênção incrível aqui à noite. E não foi diferente hoje pela manhã, quando participamos do café da comunhão. E depois da escola. Bênção demais. Como Deus é bom o tempo todo, nos trouxe hoje novamente, agora, para receber a porção do dia de domingo. Amém? Então vamos lá, Atos 9. Encontra aí, a partir do verso 36. Atos 9, a partir do verso 36. Aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Podemos ler? Estão animados? Então olhe para mim então. Isso. Vamos lá, verso 36 diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. Naqueles dias, Dorcas adoeceu. Verso 37. Naqueles dias, ela adoeceu e morreu. Tendo lavado, depositaram-no num quarto na parte superior da casa. Verso 38. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, presta atenção nisso, quem estava ali? Pedro. Verso 38. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe que não se demorasse a vir até eles. Verso 39. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo de Dorcas. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Verso 40. Dorcas era costureira. Verso 40. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isso conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou Pedro muitos dias em Jope, com certo Simão curtidor de couro. Obrigado, Jesus, por esta palavra linda. Deus seja louvado. Senhoras e senhores, meus amigos, fazendo a leitura de Atos 9:36,
Eu quero usar essa leitura como base para falar um pouquinho, um poucochinho sobre a vida de Pedro. Pedro estava ali, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, foi até Pedro e o chamou. Como base para falar um pouco sobre a vida de Pedro. Mas eu podia abrir um parênteses aqui para falar alguma coisinha sobre Dorcas. Quem foi essa mulher costureira? Que não tinha marido, que não tinha filho, que não tinha fama, que não tinha púlpito, porém, ela tinha uma agulha, somente uma agulha, e através dessa agulha ela chacoalhou essa cidade, e trouxe um baita de um avivamento para aquele povo. Uma agulha. Isso significa então que não é o tamanho da obra, é a fidelidade na obra que você está fazendo. Entendeu? Eu quero também pontuar com vocês sobre o poder transformador do Evangelho de Cristo na vida de um homem. É isso que eu quero falar, alguma coisa sobre isso. Sobre o poder da palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa. O que Deus pode fazer na vida de alguém? É sobre isso, irmãos. Porque na escala, fiquem atentos, em piscar eu já vou concluir. Porque na escala dos piores, Pedro só perdia para Judas, irmão. E ponto. Você entendeu? Então Pedro, ele era o improvável. Ele era justamente aquele que dizia: esse só dá trabalho, esse não vai romper, esse é um cabeça dura. Mas é aí que entra o poder transformador da palavra de Deus na vida de uma pessoa. O que essa palavra pode fazer na vida de alguém? É isso, irmão. Quando o coração, quando a terra recebe essa semente, o que ela é capaz de produzir? Entendeu? Então você vai perceber o seguinte: o Evangelho, ele não melhora a vida, ele gera uma nova vida, ele transforma em outra pessoa. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, gente. Então esse Evangelho, quem encontrou essa palavra, encontrou também o novo e vivo caminho. É isso, irmãos. É isso que nos faz rir de alegria, de gozo, mesmo em meio a tantas guerras. Quem está vivendo uma guerra aí faz assim? Faz, só levanta a mão, meu irmão. Não precisa, você não vai contar o seu testemunho. Mas quem está vivendo um problema aí, precisa resolver, faz assim. Pois é, irmãos. Mesmo com esse problema pendente, quem encontrou essa palavra, encontrou um novo e vivo caminho, encontrou a alegria verdadeira. Entendeu? Então essa palavra nos conduz a esse nível de satisfação, de alegria, de vida, de prazer. Quarta-feira nós falamos sobre perdão, hoje de manhã falamos sobre perdão, e a gente não se cansa de falar sobre o perdão. Sabe, meus irmãos? Então a verdade é que o poder transformador desta palavra, ela é tão violenta, tão forte, tão poderosa, que não importa a história passada, não importa o que você viveu, o nível de pecado do passado. A verdade é que quando alguém se encontra com Cristo, nunca mais essa pessoa é a mesma. Você concorda? Você concorda, porque é verdade, irmãos. É a pura verdade. Então, se você olhar para Pedro, dos 12, você vai falar: isso não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque o exemplo de Pedro, se você olhar Mateus 16, 23, consegue projetar?
Mateus 16, 23. Esse é Pedro caminhando, Pedro andando com Jesus. Mateus 16, 23. Jesus virou a Pedro e disse, virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Misericórdia. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha o nível de repreensão que Pedro leva de Jesus. Olha isso. E nós estamos falando de um Pedro que estava em Lida e depois foi para Jope e ressuscitou alguém, irmão. Aí você pensa, como é que um Satanás pode se passar a ser um profeta ungido por Deus? Porque as pessoas mudam, irmãos. Isso é fato, ou para pior ou para melhor. As pessoas mudam, tem sombra de variação. E a minha esperança é que a partir, na passagem de dia após dia, vocês mudem para melhor, ou nós. Porque na batida desta palavra no coração, vai batendo, socando, até gerar transformação genuína. Porque é impossível que alguém ouça essa palavra ao longo dos anos e não receba uma transformação verdadeira. Como é que você olha para o Evangelho de Mateus 16, 23 e vê Pedro na condição de Satanás e pedra de tropeço? E agora Pedro é um profeta ungido, que carrega a unção do Espírito e ressuscita uma pessoa. As pessoas mudam, meus irmãos, certo? Então é o poder transformador do Evangelho. Se você ler, se você botar os seus olhos em Marcos 14, projeta, Marcos 14, versículo 69, você vai encontrar isso aqui, ó. Diz assim: quando a criada o viu lá, viu Pedro, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. Isso é quando Pedro nega Jesus. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Meu Deus. Olha o que Pedro faz. Uma outra versão diz praguejar, aqui amaldiçoar, negando, dizendo: não conheço este homem. Quando eu olho para isso, eu entendo que realmente a palavra de Deus tem poder para transformar vidas de homens e mulheres que chegaram no bagaço, mas receberam a transformação de Deus. Se você colocar os olhos em Mateus 26, 36 a 40, projeta, Mateus 26, 36, diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. 37, levando consigo Pedro. Perceba que com tudo isso havia uma confiança absoluta naquilo que Deus queria fazer na vida de Pedro. Será que tem muita diferença conosco aqui? O tanto que erramos, que negamos, que falhamos, que desistimos, que fracassamos, e ali, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se
com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Jesus repreende: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. É um Pedro que dorme, é um Pedro que não se importa, que não está nem aí com o problema, certo? Será que tem alguma coisa a ver conosco aqui? Que a gente caminha com Cristo, a gente caminha na igreja e percebe e observa os desafios da igreja, os desafios da jornada, as guerras da igreja, mas está dormindo, que não está nem aí, é indiferente, para ele tanto faz, tanto fez. É um Pedro que dorme, mostrando que pouco se importava para o problema de Cristo. Ele tem sono. Pode ser o caso de muitos aqui, gente, que até gostam da igreja, de vez em quando, né? De vez em quando, que até vem à igreja, de quando em vez, mas não se importa, não conhece a igreja, não conhece a história, não quer se envolver, não veste a camisa, não quer sentir as dores. Por quê? Porque está dormindo, não se importa. O que importa, na cabeça de muitos, não estou nem aí, nem me importa. O que importa é que eu consegui trocar o guarda-roupa lá de casa. Outro diz: o que me importa é que eu consegui trocar as rodas do meu carro. É o que vai importando. No tocante à igreja, está dormindo, irmão. Está dormindo, e quando acorda é para ver defeito, é para ver problema. Sabia? Porque se você está na igreja, isso é fato. Se você está na igreja, se alguém vem para a igreja para procurar contenda, você acha que ele vai achar? Acha. Se alguém vem para a igreja para procurar defeito, ele acha? Acha, irmãos. Claro que acha. Mas se alguém vem para a igreja para procurar a palavra e a presença de Deus, ele acha também, irmãos. É para Jesus, precisa melhorar. Então é um Pedro que não está nem aí, entendeu? Mas a todo tempo não há desistência por parte de Deus a Pedro, e nem houve conosco. Por isso que nós estamos aqui. Está fraco isso aqui, está fraco isso aqui. Em tempo algum e nenhum houve desistência da parte de Cristo a Pedro, irmãos. E conosco é a mesma coisa. Talvez eu estou falando com uma geração aqui que seja muito santa, entendeu? Embora tenha uns ou outros aqui que andou por caminho tortuoso, mas pelo caminho que eu caminhei, pelo que eu andei e está aqui, é um Deus que não desiste, irmãos. Eu sei que tem gente aqui que nasceu em berço evangélico, foi cuidado com os pais, para as mães, com a mãe, levado para a igreja, levado para o altar, levado para a escola bíblica, entendeu? Levado para a festa lá do ministério infantil, cresceu aqui. Mas tem gente aqui que andou em caminhos tortuosos, que sentiu o cheiro da morte por muitas vezes. Mas você está aqui, irmãos. Então isso aponta que não houve desistência por parte de Deus em nós em tempo nenhum, absolutamente nenhum. E aí você vê de um Jesus que não desiste de Pedro. Mas como a palavra vai batendo, eu acredito na transformação. Tem gente que chega aqui, pastor Genilson, que chega aqui, fiquem atentos, dobra o joelho aqui, começa a chorar e recebe o Senhor Jesus,
e nunca mais é a mesma pessoa. Sabia? Mas tem o outro lado, irmão. Tem gente que chega aqui, dobra o joelho e chora, e recebe o Senhor Jesus, mas demora 20 anos para se converter de verdade. Um tratamento ali diário. Gente que dá trabalho, entendeu? Lá no começo da igreja era muito trabalho, era muito operário, te ensinando, entendeu? O caminho da humildade, o caminho da insistência, o caminho do perdão, o caminho do amor. Gente difícil de lidar. Mas a verdade é que Pedro passa por essa trajetória. Tem gente que se converte, se converteu e pronto. Já tem gente que é um processo, leva tempo. Até hoje, tem gente que está aqui há 10, 15 anos, até hoje carrega algumas coisas que ora, geme e chora para largar de lado, mas não sai, irmão. Misericórdia, mas não sai. O sangue de Jesus tem poder. Pessoas que chegam, se convertem e pronto. Já está quase um querubim. Mas outro fica 20, 30 anos dando trabalho para uma conversão, se cumprindo a palavra que está escrita, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito. Lá naquele dia, quando Cristo gritar pelo teu nome, aí sim. Então muitos dizem, então Pedro passa por esse processo. Muitos dizem que o primeiro ponto de arrependimento genuíno de Pedro foi em Lucas 22, 62. Consegue projetar? Lucas 22, verso 62. Saindo dali, logo após Pedro negar a Cristo, saindo dali, chorou amargamente. Muitos dizem que esse choro amargo de Pedro dilacerou ele por dentro, derreteu o coração dele. Muitos acreditam que a partir de Lucas 22, 62, Pedro caiu num nível de vergonha tão grande em relação àquilo que ele estava fazendo com o mestre, que a partir dali, muitos creem que foi o primeiro ponto de arrependimento de Pedro, quando ele chora amargamente. Ele consegue chorar. Ele é ruim, mas não é tão, porque ele chora amargamente. Pode ser que é o que vos falta, um choro de dor por tantas vezes que você negou a Cristo, por tantas vezes que você o abandonou e o desprezou e trocou ele por outras prioridades que para você se tornaram mais importantes. Entendeu? Pode ser o que falta aí é um choro amargo como esse, para começar a gerar um ponto de arrependimento. Porque tudo que você conquistar aqui na terra não chega num ponto, nem um pinguinho, nem um pouquinho daquilo que está preparado no reino dos céus para nós, porque aqui é passagem e é passagem rápida. Então, muitos acreditam que esse choro amargo produziu um arrependimento genuíno e verdadeiro em Pedro. Uma vergonha, como se você olhasse pelo espelho e sentir a dor da vergonha que ele estava fazendo com Cristo. Pode ser o caso de alguém aqui que criou novos caminhos, novas prioridades e abandonou a igreja, abandonou a fé, abandonou o caminho. Pois é, Lucas 22, 62, a gente lê e vê sobre esse ponto, esse choro amargo. Muitos acreditam que o segundo ponto de arrependimento genuíno de Pedro foi em João capítulo 21, quando Jesus lhe pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Cristo pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ele: tu sabes que sim, Senhor. Então, quando ele recebe o perdão, logo ele recebe a comissão, ele é comissionado.
então apacenta as minhas ovelhas. Perdão e comissão, comissionado. Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Esse segundo ponto de arrependimento verdadeiro de Pedro nos mostra que quando o perdão vem também com um comissionado, com uma chamada. Porque Pedro teve a vida transformada para transformar outras. O pregador disse aqui ontem: é impossível esconder uma candeia acesa debaixo de uma cama. Não pode, não tem como, não dá. O que o texto então significa? Que independente de onde você estiver, você vai brilhar. Você tem que brilhar, porque você é uma candeia. É impossível. O pregador usou o texto da menina empregada, escrava de Naamã. Brilhou lá. Então, quando o perdão vem também a responsabilidade. Então, a verdade é que esses dois pontos, o choro amargo de Pedro, o perdão de Jesus, começou a gerar uma mudança interna ali. Porque esse é o maior avivamento, gente. Nós precisamos entender isso. A gente pode vir aqui, subir, pular da cambalhota, tal e tudo, mas o Evangelho nos mostra que o avivamento genuíno, verdadeiro, ele é interno, ele é aqui dentro. Ele é aqui dentro. Você muda de dentro para fora. Então esse é o verdadeiro avivamento. Quando você passa, as pessoas dizem: aquele homem ali não é o mesmo. Alguma coisa grande aconteceu na vida daquele moço. Alguma coisa poderosa aconteceu na vida daquela mulher. O que você acha quando eles olhavam para a prostituta Raabe, depois da experiência que ela teve com Deus? Eles diziam a mesma coisa: alguma coisa aconteceu na vida daquela mulher. Ela está diferente, ela não é igual, ela mudou. Porque o verdadeiro avivamento é interno. Porque é impossível que alguém um dia teve uma experiência profunda com Cristo e depois voltou para a lama. É impossível. Pode até ser por um propósito, por uma teimosia, por uma rebeldia, como o menino pródigo, que sofreu por lá e logo ele pensou: não, estou no lugar errado. Então, acredita-se nisso, que o choro amargo e o perdão de Cristo foi produzindo aquele arrependimento genuíno em Pedro, que foi confirmado lá no Pentecoste, em Atos 2. Ali confirma-se então que Pedro, cheio de Deus, aquele Pedro que dormiu, aquele Pedro que praguejou, que servia Jesus de longe, aquele Pedro que foi chamado de demônio, de Satanás, de pedra de tropeço, aquele Pedro em Atos 2, ele está revestido de um poder, de uma autoridade, de uma unção, de uma ousadia tão grande, que nunca se ouviu que alguém pregou e quase 3.000 almas aceitassem Jesus. Aquele dia foi um dia marcante para a igreja. Aquele dia marcou o Evangelho. De um Pedro que era demônio, que era pedra de tropeço, as pessoas mudam, irmão. E é isso que o céu está aguardando em você. Uma mudança, uma decisão, um start, uma mudança de vida. Sabia? Então, o Pentecoste ali confirma o chamado, a mudança na vida de Pedro, depois de tanto bater cabeça, mano. Depois de tanto bater cabeça. Pode ser o caso de alguém aqui, ó. Aprendeu dando cabeçada no muro. Aprendeu à força. Aprendeu sofrendo e gemendo. Em dores. Em dores. Então Pedro passou por isso. E agora ele está em Lida. Olha onde ele está, em Lida.
perto de onde Dorcas morreu. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito para tudo, irmãos. Entendeu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle do jogo da vida. Nessas pedras que não se encaixam, Deus dá conta. Agora Pedro está em Lida. Fazendo o que em Lida? Está trabalhando para o reino, mas com um propósito. Alguma coisa vai acontecer em Jope. Mas como Pedro está perto, os discípulos... Olha para você ver como é que muda. Outrora, pessoas queriam a distância dele, porque em João 21, desistido de tudo que Deus estava fazendo, de tudo que Cristo ensinou, em João 21, Pedro diz assim: vou pescar. Sabe o que acontece? Os demais apóstolos, os demais discípulos que estavam com ele, disseram o seguinte: eu vou também. A expressão aqui, vou pescar, eu estou desistindo, não quero saber mais desse negócio de igreja, não quero saber desse negócio de evangelho, não quero saber desse negócio de... eu vou pescar, vou voltar para a vida antiga. Era isso que Pedro estava dizendo. Ao ouvir isso, os outros disseram: se Pedro vai, eu também, vamos também. Foi junto, é o efeito manada. Tem gente assim na igreja, irmão. Saiu alguém da igreja: fulano saiu, nossa, eu vou sair também. Tem gente dessa maneira, mano. Então Pedro aqui é uma influência negativa. Então tudo de ruim, ou muita coisa de ruim aconteceu com ele. Só que agora o tempo passou e ele está em Lida. Agora é outra história, é outro nível, é outra unção, é outro tempo. Nós não podemos aceitar que chega janeiro, dezembro, muda de dezembro, vai para 25, 26, 27, 28, e o tempo vai passando de janeiro a dezembro, e não há nenhuma mudança. Então ele está em Lida e ressuscita Dorcas. E agora eu finalizo com mais 10 minutinhos aqui, falando sobre algumas lições que aconteceu na casa de Dorcas através da vida de Pedro, e a gente conclui. Separei aqui apenas 3 lições que aprendemos aqui nesse texto lido. Primeiro, Atos 9 e 40. Consegue projetar? Atos 9 e 40. Essa é a primeira lição. Primeira lição: Pedro aprendeu a depender de Cristo. Olha o que está acontecendo aí. Pedro largou a presunção e aprendeu que o poder não era dele, o poder era de Deus, porque está escrito assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Uma dependência absoluta. Essa é a lição número 1. Já não é mais aquele estabanado, mas é um Pedro agora que tem um equilíbrio mudado, irmãos. O nosso maior patrimônio, nosso maior tesouro, a nossa maior vitória é o céu, irmãos. Sabia? Por isso Davi disse a Deus: Deus, se for preciso, retire tudo de mim, mas não retire a tua face. O nosso maior prêmio, irmão, é o céu. Então, queridos, primeira lição, ele nos ensina a dependência, a depender sem presunção, na humildade e no joelho dobrado. Número 1, fique ligado, estou concluindo. Número 1, aprendeu com o joelho dobrado. Meu Deus, isso é 9:40 de Atos. Segunda lição, vamos lá. Segunda lição, ele seguiu o modelo de Jesus quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, em Marcos 5:40, quando Jesus tirou as pessoas do quarto e chamou a morta à vida.
Pedro está fazendo a mesma coisa aqui, está tirando todos do quarto e chamou a morta à vida, a mesma coisa. Então, qual é a lição que nós tiramos aqui? O verdadeiro discípulo, irmãos, aprende e aplica. Ele viu Jesus fazendo, aprende e aplica. Pode aplaudir forte. Essa é a grande verdade. Aprendeu, aplicou. Então, não é necessário ficar a vida toda falando a mesma coisa. Eu já falei para vocês, tem um pastor ali em Guarapari, ele disse para mim, ele pregou Coríntios 13, 2 anos na igreja, sobre o amor, porque a igreja de 20 membros, faltava se matar um ao outro. Parece que eles engoliam um ao outro, irmão, de tanta briga na reunião de concílio. Então eles se odiavam, eles brigavam. Então ele falou que sentiu no coração e pregou 2 anos sobre o amor, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, e foi falando sem amor. Em Coríntios 13 finaliza: agora nos resta 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Então não tem necessidade de ficar falando 20 anos a mesma coisa. Então qual é a segunda lição? Ele aprende e aplica. O verdadeiro discípulo se tornou discípulo, irmãos. Se tornou discípulo. A história diz que Pedro, ao ser morto, falou: não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Mas era o Pedro medroso, que negou diante da serva, que caminhava com Cristo de longe. Era o Pedro que dormia. Agora esse mesmo Pedro diz: não sou digno de morrer como o meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo. De onde vem essa coragem violenta? Verdadeiro discípulo, ele aprende e aplica. Eu finalizo aqui com a terceira lição, é que ele foi o canal de avivamento para aquele lugar. Atos 9:42 diz assim, Ministério de Louvor, por favor. Diz assim, 9:42: este fato, meu Deus, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Estão aí? Então vem comigo aqui, ó. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. E muitos creram no Senhor. 43, foi tão gostoso, 9:43, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso, que Pedro decidiu ficar em Jope por mais um tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Que mistério é esse, hein? Que segredo é esse? Que mistério é esse? O avivamento foi tão bom, foi tão gostoso, que eles armaram as tendas ali e ficaram por ali mesmo. Não tem aquele negócio quando você não quer ir embora, que eles ficam 3, 4, 5, 8, 10 dias. Eles decidiram, Pedro decidiu ficar ali. Resumindo, qual é a lição principal disso tudo que eu falei? A principal lição aqui, senhoras e senhores, é que teve jeito para Pedro. Ele aceitou a correção, ele aceitou os dias difíceis, teve jeito para Pedro, e ele se tornou importante para Deus. Leia as cartas pedrinas, 1 Pedro, 2 Pedro, que ele
falando, a lição principal das cartas de Pedro é o Cristo no centro. Cristo no centro. O nível de conversão que ele teve jeito para ele. Deus não desistiu dele jamais. Teve jeito